Opa, gurias. Como é que tamo? Aproveitar que aquele vídeo não teve nenhuma view até agora, então eu vou refazer o vídeo das armas britânicas, né, da infantaria britânica durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu incluo não só a ilha de Bretanha, né, mas como todo o reinado em si, todas as colônias também, né, que tiveram uma participação extremamente importante durante a guerra. Começando com esse aqui, que, digamos assim, na ordem cronológica do que temos aqui. Esse aqui seria o primeiro, o Lee Enfield número 1 Mark III, estrela, como tá escrito aqui no jogo, mas também ele pode ser chamado de SMLE, que era a designação, na verdade, a designação verdadeira dele, né? O SMLE, como é pronunciado em inglês, que para falar é mais fácil, então quando eu me referir a eles vou falar SMLE mesmo. E SMLE vem de Short Magazine Lee Enfield, que ali na Primeira Guerra Mundial, quando estourou, os britânicos, isso inclui seu reinado, eles estavam usando os fuzis Lee Enfield de tamanho padrão, né? Aquele tamanho grande assim. E então eles resolveram encurtar e inventaram o Short, né, que é mais curto, Magazine, porque ele é alimentado com carregador, Lee Enfield, que é a fabricante. O que que muda, né? Nesse aqui, o Lee Enfield número 1 Mark III. Estrela, no caso, né? Para a versão Mark III e a Mark III Estrela. A Mark III Estrela, ela teve aquele corte do carregador. Ela tinha um bloqueador do carregador, né? Ela teve esse corte removido. Então, porque antigamente era aquele combate em linha, por isso que os fuzis eram enormes também, né? Tinha vários homens à tua direita e esquerda, e tu ia disparando conforme a ordem. Então tu dava um tiro, aí tu recarregava. Ignora que eu tô colocando um clipe, tá? Recarregava ali, colocava uma munição, e quando viesse a próxima ordem, tu ia dar mais um tiro, né? Aquele combate clássico. E eles viram que isso era balela, especialmente na Primeira Guerra Mundial, né? Isso não existia mais. Por isso inventaram essa simplificação, porque afinal, simplificando teus meios de produção, tu barateia o custo também, né? Então é mais fácil tu produzir fuzis, ainda mais no momento de guerra, que nem tá acontecendo na Primeira Guerra Mundial. Agora, Magazine. Por quê? O Lee Enfield, ele é alimentado por um carregador destacável de 10 munições. Só que esses carregadores não eram, tipo, fornecidos, sabe? Ele sim tem um carregador destacável, mas na prática ele não era. Mas, enfim, deixa eu descarregar ele aqui pra todo mundo ver. Como vocês puderam ver, é uma cadência de tiro muito rápida, né? O Lee Enfield também, outra característica dele é isso. É a ação dele é relativamente curta, né? Então, tu consegue atingir uma cadência ali de 50, 60 tiros por minuto. Claro, sem precisão nenhuma. Mas isso aí fazia também parte de uma doutrina chamada Mad Minute, que era outro motivo pelo qual tinha aquele corte do carregador, né? Tu ia combatendo normalmente, dando um tiro por vez, e caso tu visse que o inimigo estava chegando perto demais, a coisa começou a apertar, aí tu ia receber a ordem de fazer o Mad Minute, que tu ia cortar essa alimentação e tu ia disparar os 10 tiros na direção do inimigo o mais rápido que tu pudesse. Então a cadência de tiro do Lee Enfield faz parte, né, do design dele em si. Tá aí, dois clipes de 50 calibre 303 britânico. E aí, a baioneta dele, né? Ele usava a baioneta no Patente 07 ou Patente 1907, P07, como quiserem chamar, que é essa faca baioneta aqui. A número 1 Mark 3T é literalmente a versão com luneta. O T era o que designava os fuzis com mira, né? Então, não tem muito o que se falar disso aqui, a não ser que ele tem uma mira, ela é ajustada, ela é posicionada à esquerda, né?
a deslocada à esquerda cria um leve problema de paralaxe se tu for usar ela, por exemplo, a 30 metros mais ou menos, ou menos. Mas fora isso, tu pode usar teu clipe normalmente, né? Teu pente para alimentar o fuzil. Aliás, o número 1 Mark III, número 1 Mark III estrela, melhor dizendo, ele foi usado especialmente, não vou dizer especialmente, mas de certa forma exclusivamente pela Índia e pela Austrália. Mas é claro que depois teve um acontecimento que eu vou entrar talvez um pouquinho mais pra frente. Vou falar agora. É Dunkirk, né? Ela viu o número 1 Mark III estrela viu tipo ação com todo mundo, sabe? Mas ela continuou tipo a preferida da Austrália e da Índia. Ah, mas o resto dos outros países também usaram. Nova Zelândia e África do Sul usaram bastante, né? O número 1 Mark III. Enfim, número 4 Mark I. Esse aqui já era mais usado pela também Nova Zelândia. E alguns foram para África do Sul. Mas o que o número 1 Mark III foi para Índia e para Austrália, número 4 Mark I foi para a ilha, né, de Grã-Bretanha ali e para o Canadá. Fora isso, a diferença é que agora tem uma mira diferente, é um pouco mais simplificado todo o processo. Ah, no outro eu não mostrei, mas você também pode mudar calibrar, né, a mira, a distância que tu precisa disparar. Ela também aceita baioneta. A frente do cano já é um pouco mais tradicional. E é isso aí. De resto não muda nada, né? Capacidade de 10 munições, calibre 303. E eu acho que eu vou entrar agora no próximo aqui, eu vou falar a respeito. Não, depois. Tá, número 4 Mark 1T, como eu já falei. É a mesma coisa do de cima, só que esse aqui ele foi adaptado para usar a luneta, né? Isso aqui, nessa versão em si, foi a partir de 1941. O problema é que agora, ou não sei se dá pra dizer que é problema, né? Porque ela soluciona um dos problemas dela, na verdade. Que agora a paralaxe, digamos assim... Ah, tá aqui, ó. Número 32 Mark 13 é o nome dessa luneta, né? O problema é que agora tu não pode mais usar clipes. Não pode usar mais carregar o pente direto. Tem que carregar munição por munição. O problema que resolveu é que agora não existe mais a paralaxe de deslocamento lateral, né? Agora é só a compensação de distâncias. Mas é isso aqui. E agora vamos para um terceiro fuzil que viu ação com a Grã-Bretanha e seu reinado. Aqui no jogo é o M1917 Enfield, mas na Grã-Bretanha esse fuzil era o P14, ou fuzil número 3 Mark I, patente 1914, patente 14, como quiserem chamar, sabe? Esse aqui foi um fuzil complementar desde a Primeira Guerra Mundial. Ele é mais baseado tipo na ação Mauser. E ele, como eu falei, um fuzil complementar, né? Ele não era o principal, mas como estava tendo a falta de armamento, ele foi tipo serviu especialmente para unidades de treino, assim, força estava em treino, ou unidade de retaguarda, ou na Segunda Guerra até a como é que era? A guarda doméstica, que era as tropas que ficavam, era uma força em si que era focado na defesa da ilha da Inglaterra, né? Da Inglaterra, na verdade, da ilha da Grã-Bretanha inteira, porque era visto que os alemães iam tentar uma invasão anfíbia, né? E essas tropas eram especificamente para fazer a segurança do território da ilha, né? Por isso que era a guarda doméstica. Só que teve um acontecimento. Teve o a teve invasão da França, né? Batalha da França. E nisso teve a evacuação de Dunkirk. E junto na Batalha da França tava
estava a Força Expedicionária Britânica. E lá eles perderam. Eles tiveram que evacuar, né? Tiveram que atravessar o Canal da Mancha literalmente com um barco civil. E grande parte do arsenal ficou na praia. Literalmente isso. O arsenal ficou na praia. Eles perderam quase todo o arsenal que tinham, né? E naquele momento a guerra tava visto, tipo, a guerra tá perdida. Não tem mais o que fazer. Especialmente porque. Tipo, visto que. Recém. Não faz nem um ano que declaramos guerra e já perdemos. E eles já tinham um arsenal desses fuzis ainda em estoque, mas que não era, tipo, não era levado pra linha de frente, né? Então, os P-14, que eu vou chamar pra ser mais rápido, né? Eles se tornaram fuzis extremamente valiosos. Ele tinha a versão americana também, desde a Primeira Guerra Mundial, e tinha a versão britânica. A versão britânica é no 303, a versão americana é no 3006, né? A versão britânica é carregada com um pente de 5 munições, ele só vai 5. E é esse design aqui que eu, pessoalmente, eu acho lindo demais também. Não tanto quanto o Berthier, porque pra mim o Berthier ainda segue os fuzis de ferrolho manual mais bonito. Mas esse aqui chega em segundo facilmente, sabe? Ele é um fuzil que parece bem moderno para um fuzil da Primeira Guerra Mundial ainda, sabe? Enfim, deixa eu dar uns tiros aqui com ele. Tá aí. Opa! Acionei um menu ali sem querer, não sei se vai aparecer na gravação. Ah, é, e ele tem esse ferrolho também em formato de perecusco, ó. Essa manopla do ferrolho, perdão. Formato de perecusco. E o número 3 Mark 1T, né, é a mesma coisa do de cima. Aliás, o que dá pra distinguir qual é a versão britânica pra americana, a britânica tem isso aqui, que isso aqui era um auxiliar pra uma mira, alguma coisa, eu não lembro o que que era, sabe? E na versão americana não tem essa peça aí. Tá? Essa aqui, de fato, é a versão britânica. Tá aí. Ali o ferrolho com formato perecusco. E... bom, é isso aí. Se tornaram fuzis extremamente valiosos depois da evacuação de Dunkirk. Eventualmente, ao longo da guerra, foram mais ou menos, tipo, tirados de serviço, né? Voltaram para a guarda doméstica, porque conseguiram voltar à produção e tudo mais. E agora vamos para uma arma que não é britânica, mas que também viu bastante uso pelos britânicos, né? Que é a carabina M1 e a carabina M1A1. A carabina M1 eu já mostrei. Calibre .30 Carbine, ou 762x33, como quiserem chamar. Ela se tornou, especialmente no sudeste asiático, né? Uma arma muito valorizada, que afinal era extremamente leve, pequenininha, carregador de 15 munições, né? E semiautomática. Coisa que os britânicos eles não tinham, tipo, colocado pra frente de maneira séria uma arma, um fuzil semiautomático, né? Claro, carabina M1, isso aqui é basicamente um 38 a queima-roupa, sabe? A força desse disparo. Mas ainda assim, era extremamente valiosa. E como eu falei, no Sudeste Asiático, especialmente ali, 1942, 43 pra frente, sabe? Ela era ouro. Claro, ela foi usada na Europa, óbvio. Através do Lend-Lease, tudo isso, né? E a M1A1 era a versão paraquedista, né? Eu não tinha tratado ainda sobre a M1A1, mas é isso aí. Ela tem uma coronha rebatível, onde a M1 onde a M1 estava nas tropas normais da infantaria, a M1A1 estava no local das tropas paraquedistas, né? E isso inclui... deixa eu atirar com ela aqui. Isso inclui também, por exemplo, a Brigada Aeromóvel Polonesa, que lutou na Operação Market Garden, que foi os poloneses que fugiram da Polônia quando teve a invasão, fugiram para a Grã-Bretanha. E parte deles fugiu para a França e depois conseguiu fugir para a Grã-Bretanha na evacuação de Dunkirk. E ali viraram uma unidade de combate mesmo, né?
aeromóvel. Tem vários também, tem a brigada norueguesa, enfim, eu não vou entrar em detalhes agora, né? E eu acho que de fuzis... Ah, tinha um que eu tratei no outro vídeo que eu falei, que eu também não vou mencionar aqui, que foi o fuzil número 5 Mark I. Esse aí, ele entrou muito atrasado pro serviço na guerra. Basicamente não viu uso. Não tem aqui, né, que é a versão carabina dos SMLI. Então não vou tratar também a respeito. Agora, submetralhadoras. Antes da evacuação de Dunkirk, os britânicos estavam usando a Thompson. E assim como quase todos os outros países, exceto a Alemanha, eles não estavam dando muita bola pro ramo da submetralhadora, sabe, na Segunda Guerra Mundial. Estourou a Segunda Guerra, eles viram, bah, é importante. Eles não tinham uma submetralhadora própria, então eles começaram a comprar a rodo, em 1939 até 1941, a Thompson, a M1928, né, que era a versão que... Essa versão clássica que tem a empunhadora de pistola na frente, aceita carregador de tambor e tudo mais. E só que teve um problema. Dezembro de 1941, teve lá o ataque a Pearl Harbor, que fez com que os Estados Unidos... Calma aí que eu voltei, perdão. Teve o ataque a Pearl Harbor no final de dezembro, ou melhor, em dezembro de 1941. E fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra e tivesse meio que um corte de envio de submetralhadoras para os britânicos, né? Mas como eu já tratei da Thompson, eu vou atirar aqui só por diversão mesmo, para mostrar para vocês. Tá aí. Ela tinha um... Aqui, ó. Dava pra ajustar a mira dela também. Ela era do tempo que as submetralhadoras eram refinadas, né? Calibre 45 ACP. A cadência de tiro dela, se não me engano, é 600 tiros por minuto. 650 talvez aqui. Com essa. É isso aí. Foi cortado o fornecimento. O que fazemos agora? Eles tinham também a STEM, né? Mais especificamente para o exército, forças terrestres, essas coisas assim. Eles tinham a STEM. A STEM, voltando um pouco na evacuação de Dunkirk, vocês vão ver que Dunkirk é uma coisa que influenciou muito o desenvolvimento de arma da Grã-Bretanha. Dunkirk, com a evacuação, eles deixaram, voltou um pouco só, né? Foi pouco se conseguiram literalmente embarcar armado para voltar. E com isso, com essas poucas armas que voltaram, algumas armas eram capturadas. Não, eram armas alemãs. E no meio disso aí veio umas MP40 também. E a partir das MP40 é que basicamente viram que, tipo, bah, a submetralhadora tem que ser tipo extremamente simples. E tanto que a Sten no calibre 9mm, o carregador da Sten é compatível com o da MP40 também. Tu pode literalmente, a intenção também era essa, né? Tu pegar um carregador de MP40 capturado e usar no teu stand e segue o baile, sabe, em combate. Aí teve, aqui no jogo a gente só tem, infelizmente, a gente só tem a Mark V, né? Porque a OWI, a desenvolvedora do jogo, não quer colocar nada no jogo que não seja Resgate do Soldado Ryan ou Band of Brothers e agora The Pacific, né? Então, até a gente ter alguma coisa nova aqui no jogo que não seja voltado para os Estados Unidos, acho que nunca mais. Enfim, começou com a Sten Mark I, que era aquela submetralhadora que ainda tinha peças em madeira. Aí teve a Sten Mark I Estrela, né? O asterisco, aliás, se pronuncia estrela, tá? Ela já era toda em metal. Aí teve a Sten Mark II, que é a minha versão favorita, que tinha 69 peças. Ela é extrema. A minha favorita, na verdade, das submetralhadoras da Segunda Guerra Mundial é a Sten pela simplicidade dela. A Sten Mark II, ela foi fabricada mais de 2 milhões e era a principal, sabe? Submetralhadora mesmo, assim, a versão dela era a principal. Outra coisa, a Sten Mark II tinha baioneta também, tá? Só que ela não era usada. Porque pra te colocar tudo bem, mas pra te tirar era um horror. A Mark III... Ah, não, perdão. Tinha a Mark IIS, que era a versão da SOE, que era
10 Mark II, só que com o silenciador integrado. Tinha a Mark III, que foi usada só pelos britânicos, tipo, britânico mesmo, e o Canadá. Só que eles simplificaram tanto a arma, que se tivesse alguma pane, tivesse desmontar, já era um horror, assim, sabe? Eles saiu de 69 peças, foram para menos de 50, sabe? Só que eles, entre aspas, consertaram tanto que estragaram. Então essa aí não fez muito sucesso, mas foi fabricado bastante também, sabe? Tem a STEM Mark IV, que foi só um protótipo. E tem a STEM Mark V, que é essa aqui. Que aí aqui a produção já voltou ao normal. Isso aqui é a partir de 1943, né? A produção já tá voltando ao normal. Já tem, digamos assim, um pouquinho mais de conforto. Mas ainda assim, essa aqui não, como é que é? Superou a STEM Mark II, né? Em questão de produção e uso. Essa aqui já tinha a coronha de madeira de novo. Tinha empunhadura de madeira, essas coisas assim. Duas empunhaduras vertical, né? Em madeira. Ela tinha uma mira diferente. E ela também aceitava a baioneta. E ela aceitava a baioneta no mesmo tipo do Leinfield USMLE número 4, né? Só que eu não tenho certeza se são compatíveis ou não. Sabe? A baioneta espeto. Mas tá aqui. Aceitava também. E agora demonstrar ela, né? Ah, faltou mostrar o modo semiautomático. Ah, ela funciona com o ferrolho aberto. Óbvio, isso vocês já sabem também. Eu acho, né? Aqui semiautomático. E automático. Mas tinha algumas outras armas. Não tem aqui no jogo. Mas uma que eu vou falar é a Owen, a submetralhadora Owen. Que foi criada por um guri adolescente. O Evelyn Owen, né? Que era lá da Austrália. E foi adotado pela Austrália e pela Nova Zelândia e foi usado muito no Pacífico e no Sudeste Asiático, né? Pelas tropas da Nova Zelândia e Austrália. Era no calibre 9mm, o carregador era alimentado por cima, ela tem esse formato bem esquisito, né? O carregador era alimentado por cima com 33 munições. Se eu não me engano, tinha modo semiautomático também. Que mais. Como eu falei, ela foi projetada inteira quando o Pia era adolescente ainda, mas só lá em 1942 foi adotada. Eu não sei mais nada sobre essa arma aí, sabe? Mas basicamente o guri fez a dele ali projetando arma. E outra que mais ou menos tem aqui no jogo é a Lancaster, né? A submetralhadora Lancaster. Essa aí também foi criada depois da evacuação de Dunkirk, mas essa era para a Marinha e para a Força Aérea Britânica. E a função era mais para, tipo, guarda de instalações, sabe? Proteger instalações, tipo, pista de aeródromos, né? Aeródromos, portos, esse tipo de coisa. O carregador dela era compatível com o da Sten. Ela era baseada no projeto da Sig Berman, né? A Sig Berman 1920, assim como a Tipo B, ou MP28. Ela usava, aqui no jogo não é a mesma baioneta, né? Aqui a gente está usando a baioneta tipo 30 porque essa aqui é a versão japonesa. Mas ela aceitava a baioneta da patente 7, a mesma do SMLI número 1 Mark III. E tinha o carregador, ela também era de 9mm, tinha o carregador de 50 munições também, tinha o 32 e 50 e era compatível com o da Sten, né? Por consequência, é compatível com o da MP40. Eu vou atirar com ela aqui. E quase que eu esqueço. Esse aqui é a coronha normal, né? Da Sig Bermans, MP28, são assim. A da coronha da Sig Berman, ela segue o padrão do Leinfield, sabe? Tipo, onde tu empunha, onde tu bota a mão ali pra trás, é igual do Leinfield. É um toquezinho muito da hora que eu acho, cara. E de submetralhadoras, é isso. É isso.
Vamos agora para as pistolas. Oficialmente, Enfield número 2 era a pistola, ou arma curta padrão, né, do Império, quando estourou a guerra. Esse aqui ele tem uma história conturbada, porque ele surgiu de uma fraude de patente. E em 1930, o governo britânico queria trocar, né, ou melhor, queria trocar o calibre das armas curtas deles, que era no 455 Webley, que a gente já vai entrar daqui a pouco, pro 38-200 ou 38 Smith Wesson. E eles... A Webley apresentou o projeto da Webley Mark IV, né, para o governo. E o governo simplesmente pegou e repassou esse projeto para a Enfield. E a Enfield começou a fabricar. E aí teve todo um rolo, a Webley processando a Enfield, o governo e tudo mais. E a Enfield alegando que não, quem projetou o revólver foi o Boyce, né? Esse aqui. Mas se tu for ver, os dois revólveres são basicamente idênticos, sabe? Não tem como negar que um é a cópia do outro, melhor. O Enfield é a cópia do Webley, né? Mas o Enfield acabou sendo adotado. E a verdade é essa, surgiu de uma fraude de patente. Ah, outra coisa que faltou falar. O Mark I, ele é o que o pessoal chama de, às vezes, ação tripla, né? Tu pode tanto ciclar ou engatilhar o cão manualmente, ou tu pode simplesmente ir apertando o gatilho. Já o Mark II, Mark I estrela, perdão. O Mark I é esse que eu estou usando. O Mark I estrela é com o cão, ele já não é mais capaz de fazer isso, sabe? Ele não é propenso a isso, então ele é só ação dupla. Foi um jeito deles simplificar, mas não vingou muito, o pessoal não gostou. Tá aí. Enfield número 2. E agora vamos pro Webley, né? De novo, como eu já falei, evacuação de Dunkirk. O governo teve que pedir, ir lá com o rabo entre as pernas, pedir pra Webley fabricar revólver pra eles de novo. Tá faltando. Aqui no caso, no jogo, é o Webley Mark VI que a gente tem, né? Mas o Webley Mark IV também foi usado. O Webley Mark VI voltou ao calibre original do 455 Webley. E o legal é que aqui no jogo ele também tem um recuo mais pesado, mas acho que no vídeo não dá nem pra perceber, mas quem joga percebe. Ação dupla também, né? Vocês podem ver que a recarga é a mesma. Mas tá aí. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Real. O primeiro tiro aqui que a gente dá com o Webley, ele é na ação simples. E o resto é ação dupla. Mas não parece que muda. Não parece que muda muita coisa na hora do tipo de precisão, sabe? Enfim, só uma questão estética, eu acho. Outra pistola é a P-35, mais conhecida como a Browning High Power. De novo, voltando um pouco antes da evacuação de Dunkirk agora, né? A Alemanha estava tocando por cima, invadiu Holanda e Bélgica, e nisso os projetistas da FN fugiram. Vamos voltar um pouquinho antes ainda. Década de 20 ainda. Tava o Browning, né? O John Browning começou a projetar uma pistola a pedido a serviço da FN, né? E só que ele morreu antes do terminar de projetar. Os projetistas da FN foi quem finalizaram o projeto. É a mesma situação ali, tipo da M2 ali, né? E quando a Alemanha invadiu a Bélgica, os projetistas da FN fugiram para o Canadá. E lá no Canadá eles continuaram a produção das pistolas, né? E aí foi quando foi batizado para Browning High Power. Só que o legal é que tanto os britânicos quanto os alemães usaram a Browning High Power na Segunda Guerra Mundial. A versão alemã, deixa eu mostrar aqui. A versão alemã, na prática, aqui no jogo elas são diferentes, né? Porque tinha várias versões mesmo dessa pistola. A versão alemã aqui no jogo ela tem ainda a mira assim pra te calibrar qual distância tu vai atirar. 500 metros com a pistola? Boa sorte. Enfim. E dá pra se dizer que foi realmente a primeira pistola moderna de fato.
É uma pistola que segue relevante até hoje. Se cair nas tuas mãos uma Browning High Power, tu tá extremamente bem armado. É uma pistola extremamente compacta, calibre 9mm. Carregador bifilar de 13 munições, né? Por exemplo, aqui, ó, o pessoal baba muito o ovo da Luger. Olha aqui o tamanho da Luger nas minhas mãos. Olha o tamanho da Browning High Power. Quantas munições cabe na Luger? 8. Quantas munições cabe na Browning High Power? 13. Então tem e o mesmo calibre, né? Mesmo calibre. Na verdade, literalmente o mesmo calibre, porque esse aqui tinha. A Browning High Power também foi fabricado no 763 ou 762 Luger. 762 Luger, acho que era. Não lembro, 765 Luger. .30 Luger, né? Mais fácil de falar. .30 Luger, que era o calibre original da Luger, e depois surgiu o 9mm. A Browning High Power também foi fabricada nesses dois calibres. E como é que foi parar nas mãos alemãs, né? Os alemães simplesmente meteram o pé na porta da fábrica da FN e vamos lá, gurizada. Continua produzindo, queremos arma. E foi assim que a Browning High Power, né, entrou no serviço alemão também. Então tu tinha os dois lados ali usando a mesma arma. E aliás, a 640, né, normalmente os alemães para essas armas capturadas, quando eles colocavam em serviço, eles catalogavam com um número mais alto, sabe? E colocavam entre parênteses e letra minúscula a inicial do país de onde foi capturado. No caso ali é 640, é o número que eles quiseram dar para essa pistola. E o B é de Bélgica. Tá aí. Aliás, essa arma continua tão relevante até hoje que eu tenho certeza que a Nova Zelândia ainda usa. E não sei se a Austrália e o Canadá também usam, cara. A Browning High Power, sabe? Enfim. E tem mais uma pistola que eu quero falar. Que é a... E junto eu vou falar de uma carabina, né? Que é a Well Rod. Essas duas foram usadas pela SOE, né? E... Perdão que eu arrotei. A Well Rod, ela foi inventada em 1942. Ela primeiro foi inventada a Mark II no calibre 32 ACP e depois veio a Mark I no calibre 9mm. Ela era uma pistola de carregador integrado, quer dizer, silenciador integrado, que era de ferrolho manual, usava um carregador modificado da 1911. Cara, era uma loucura. E ela não tinha marcação nenhuma nela, sabe? Não tinha marcação nenhuma. Por exemplo, aqui no... Deixa eu pegar alguma arma aqui que apareça uma marcação ali, que aparece tipo, número de série, de onde foi fabricado, essas coisas. Não tem. Na Elrod não tem nada disso aí. E como eu falei, ela era usada pelo SOE, né? E a OSS também, para assassinato de pessoal do alto escalão. Eu sei que várias foram jogadas também para resistência civil assim dos países, né? Literalmente jogadas de avião. A ST Mark II também foi para armar a resistência civil. E uma das o propósito era isso, sabe? Era assassinato de membros assim de alto escalão alemão. Ou melhor, alto escalão do eixo, né? Não necessariamente só alemão. E a carabina de Lyle, que seguia mais ou menos o mesmo princípio, também usada pela OSS, assim como a Sten Mark II-S, né, pela OSS também. Ela era uma carabina no calibre 45 ACP, usava um carregador de 1911 também, era um Linfield com supressor integrado no calibre 45 ACP. Era literalmente isso aí. Foram fabricados menos de 150 exemplares, sabe? Dessa arma. Ela é uma arma extremamente rara. Conseguir uma original hoje em dia também vale mais que ouro, sabe? E eu acho que é isso. Vamos agora para as metralhadoras? Vamos para a metralhadora. Vou começar com a Lewis. A Lewis era um projeto americano. Não viu tanto sucesso nos Estados Unidos, né? Até os britânicos botar os olhos.
Aí os Estados Unidos viram, bah, realmente é uma arma boa, mas isso era lá na Primeira Guerra Mundial ainda. Então tinha a Lewis no 3006 americano e tinha no 303, né? Ela tinha um carregador, desse carregador esquisito aí de panela, formato de panela. Cabia 47 munições, mas ele também aceitava um de 97. Só que essa versão de 97 era para antiaérea e especialmente em navios, né? Pra destruir algum teco-teco que tá estreifando teu navio, essas coisas assim. E ela tem esse formato esquisito no cano, porque quando tu dispara, a pressão saindo do projétil saindo do cano, né, para fora, aquela luz, aquele fogo, fazia com que a pressão atrás, deixa eu ver se vai ter como ver, senão eu mostro lá dentro. Fazia com que a pressão aqui na frente, deixa eu pegar alguma outra arma para ficar mais fácil de mostrar. Ah, não é uma arma boa para demonstrar. Ei, diabo. Aqui. A pressão aqui na frente, saindo dos projetos saindo, fazia com que aqui atrás gerasse uma pressão mais baixa e sugasse ar aqui para dentro. Então tu tinha literalmente um fluxo de ar dentro do cano que resfriava, né? Não deixava o cano sobreaquecer. Mas vamos voltar para a luz. Vamos lá. Esse aqui é o carregador de 47 munições, né? A luz, antes do começo da Segunda Guerra Mundial, já vinha sendo trocada pela Bren, a Bren Mark I. Só que, de novo, Dunkirk. Então, as luzes voltaram ao serviço, né? Menos com a Marinha Real. A Marinha Real ela usou desde a Primeira Guerra Mundial até depois da Segunda Guerra Mundial. Elas usaram a luz porque, como eu falei, era ótima como uma arma antiaérea, sabe? Ainda mais com um carregador de 97 munições. E aqui no jogo a gente tem a Bren Mark II. A Bren Mark I não tem, mas a produção dela basicamente cessou depois do desembarque, da evacuação de Dunkirk. Também é no calibre 30, também no calibre 303. A Mark I era a versão, digamos assim, de produção mais complexa. A Mark II é depois da evacuação de Dunkirk, quando eles resolveram simplificar o método de produção. Tinha esse carregador acima, né? Clássico da Bren. E outra coisa que eu tenho que mostrar. A Bren, ela surgiu do projeto da VZ-26. Bren é não é uma sigla. É a junção de duas palavras, é Brno, que é a cidade da Tchecoslováquia onde fica a fábrica da VZ, e N é de Enfield, né, que era fabricante, e a Enfield literalmente ela comprou o projeto da VZ para ela poder fabricar, e aí surgiu a Bren, né? Mas vamos lá. E a Bren Mark II, depois da evacuação de Dunkirk, é essa aqui que a gente está usando. A cadência ali de 500 tiros por minuto, mais ou menos. E tinha a Bren Mark III também. A Bren Mark III, ela tinha um cano um pouquinho mais curto que a Mark II, sabe? E fora isso, a diferença da Mark II não tinha nada. Acho que é isso. Eu não lembro como é que eu segui adiante depois no meu vídeo. Falar sobre os lança-chamas? Eu sinto que eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, é! Tá. Os britânicos usaram também a 19-19A4. E a Browning M2 lá também. Mas era mais pelo Lend-Lease, né? Os britânicos foram os primeiros a usar o Sherman, por exemplo, no mundo. Usar em combate. E junto de brinde com o Sherman vinha ali 2.30 e às vezes vinha a .50 ainda junto, né? Então foi assim que os britânicos usaram isso aqui. E claro, eles podiam, nada impedia deles usar essas armas também na questão da infantaria. Mas enfim, vamos pro lança-chamas.
aqui não tem o, o lança-chamas número 2, que era o lança-chamas britânico, que eles chamavam de boia, porque ele tinha um formato realmente parecido com uma boia, só que ele era baseado, para não dizer copiado, copiado do lança-chamas Vex, o clássico, aquele alemão da Primeira Guerra Mundial. E só que o lança-chamas, esse número 2, ele entrou muito tarde em serviço, sabe? Ele só foi ver guerra mesmo a partir de 1954 na Operação Overlord, um desembarque lá na Normandia. Deixa eu usar um pouquinho o lança-chamas, que todo mundo gosta do lança-chamas. Tá aí. E agora, morteiro. Tá, tem dois morteiros que eu vou ter que falar. O primeiro, digamos assim, é o morteiro mais portátil, que é o SBML, acho que é o nome completo dele, SBML 2 polegadas Mark II. E aqui no jogo a gente tem o Mark 7 estrela. Mark 7 estrela é a versão paraquedista, ele é um pouquinho mais curto. E o Mark II é o morteiro de 2 polegadas. 2 polegadas dão uns 50.8 ou 51 milímetros, que era a versão tipo morteiro leve mesmo para infantaria, né? Não vou atirar aqui porque se eu acabar me matando, muito provavelmente o jogo vai crashar e todo aquele rolo de abrir o jogo de novo e tudo mais. Tem que ficar cortando o vídeo. Agora, vamos pra... Eu acho que eu vou pro Boys, o fuzil anti-tank Boys. Fazer uma ordem cronológica. Desde antes da guerra, os britânicos estavam com um fuzil anti-tank Boys, né? Calibre .55 Boys, que é o mesmo Boys que alegaram, que a Enfield alegou que foi quem fabricou aquele revólver lá, o Enfield. O fuzil anti-tank Boys, ele usava o projétil Mark I, que nas condições ideais furava quase uma polegada de blindagem. Uma polegada da 25.4 milímetros, né? Dava quase uma polegada. Se não me engano, dava tipo 23 milímetros mais ou menos, nas condições ideais. E isso aí, até mesmo depois, durante a Batalha da França, já viram que tava tipo, dá pra usar, pero no mucho, né? Afinal, é um fuzil antitanque. Eu já falei sobre ele sobre as armas francesas. Então, ainda em 1940, teve a evacuação de Dunkirk. Vários fuzis Boys foram perdidos, alguns ainda se manteram. E ainda em 1942 já estava sendo criado vários outros tipos de arma, né? Desenvolvendo esse tipo de arma. Eles ainda tentaram criar a munição Mark II pro Boys, que é o que o pessoal chama de APCR, né? Que é a composite rígida, que é uma munição que ela tem o preenchimento dela. Tipo, o projétil em si é mais leve, só que ela tem um núcleo bem menor, só que extremamente denso. No caso do Boys era de tungstênio. Isso aí aumentava a velocidade do projétil, e tendo um núcleo muito mais denso, somado a essa velocidade, aumentava a perfuração também. Porque a intenção desse aqui era literalmente tem que acertar quem tá dentro, sabe? Acerta as pessoas que tá dentro, que vai ser mais sucesso de tu conseguir destruir um tanque. Ó, eu já mostrei. Aqui no jogo, por algum motivo, cabem só 3 munições, mas na vida real era um carregador de 5 munições. Deixa eu tomar um gole no meu café aqui. Tá aí. Fuzil Boys. Aliás, espingardas. Com certeza os britânicos... Na verdade, com certeza não. Eu sei que os britânicos usaram espingardas no Pacífico, né? Mas não tinha nada padronizado. Ainda tem mais uma outra que viu serviço na Segunda Guerra Mundial, que era a Ítaca modelo 37, que o característico dela é que ela não tem uma janela de ejeção própria, sabe? A ejeção dos cartuchos vai pelo fosso ali por onde tu alimenta o tubo. Aqui no jogo também, por algum motivo, deve ser o mesmo bug do Boys. Eu acredito que isso seja um bug, porque pelo amor de Deus. Ela caberia 5, mas por algum motivo só cabe 3.
Imaginem que eu dei 5 tiros, tá? Ó, eu carreguei 6 ainda, cara. É! Errado não tá, né? Porque isso aqui é muito subjetivo. Tem tubos, né? Tubo carregador pra 5, 6, 7, 8. Só que tem que fazer é aumentar o tamanho do tubo, né? Enfim. Espingarda não vou entrar muito a respeito. Dito isso, falamos sobre o boss. Tem uma... Ah, mas eu teria que entrar em granada primeiro? Na primeira versão desse vídeo eu não sabia que tinha uma granada ali, a modelo... A granada número 68, né? Então... Mas depois eu vou entrar sobre as granadas em si. Aí tinha a Piat, que foi inventada no primeira metade de 1943, quando ainda estava tendo a campanha Norte da África. Ela era, em resumo, era a bazuca dos britânicos, sabe? Ela, ela se difere por, na teoria, muita gente chamava de morteiro também, porque ela tem uma mola enorme aqui dentro, sabe? Que tu tem que engatilhar essa mola, comprimir essa mola. E é assim que é feito o disparo. Quando tu dispara, essa mola vai pra frente como se fosse uma arma de chumbinho, assim, sabe? Ela acerta o foguete, porque sim, é um foguete. E o propelente do foguete faria pressão suficiente pra mola se reengatilhar, tipo, por conta própria. Então, pra te engatilhar, eu vou botar uma foto ali na tela. É assim que tá acontecendo na tela, sabe? Tu tem que engatilhar. E isso aqui é uma mola extremamente pesada. E ela era um inferno. E é claro que tu nunca vai ter as condições ideais, né, em combate. Então era normal que tu disparasse e a mola não conseguisse se reengatilhar por conta. Mas fora isso, se ela reengatilhasse, é isso aqui. Só coloca o foguete novo, tem essas distâncias, né, já pré-determinadas aqui para auxiliar na tua mira. E ela usa um projétil de ação HIT, né, que é a High Explosive Anti-Tank, que é aquele o princípio Monroe, acho que é o nome, que tu concentra, o pessoal chama, em português chama de carga oca ou carga moldada, tu concentra um, um perfurador, um elemento perfurante, num ponto através da força do explosivo, e isso faz, essa concentração faz com que fure a blindagem, né, naquele ponto em específico, e lance um jato de metal para dentro pro outro lado da blindagem, melhor dizendo, né? É assim que funciona as cargas HIT. E carga HIT é usada literalmente até os dias de hoje. Mas tá aí. Eu até vou botar uma fotinho de uma carga HIT assim, sendo detonada para vocês terem uma noção de como é que é. Agora, antes da Piat. Não, vou falar aqui do lançador copo, né? Lançador copo britânico. Isso aqui é da Primeira Guerra Mundial ainda. Mas como estava servindo, né? Funcionava. Por que tirar de serviço? É literalmente um copo, coloca na ponta do fuzil. Aí tu coloca, pega a tua Mills Bomb, que a gente vai entrar daqui a pouco, né? A respeito dela. Tira o pino da granada, coloca ali dentro. Né? E quando tu disparar, ela vai se armar. Tá aí. E claro, tu usa uma munição especial, né? Tu usa uma munição de festim ou munição de lançamento. Eu acredito que seja uma munição de lançamento e não uma de festim, né? Pra fazer isso aí. E tem a granada número 68. Isso aqui também foi criado depois da evacuação de Dunkirk. Mas ela quase não viu serviço porque foi alegada ineficácia, né, desse tipo de granada. Primeiro que tem um alcance muito limitado. E o segundo é porque como ela tinha que caber dentro desse copo, né? E ainda conseguir voar uma distância grande, ela não podia ser uma distância considerável, ela não podia ser muito grande. Então, ela era muito limitada e a perfuração máxima dela era de 2 polegadas, né? 50 milímetros mais ou menos.
Ah, tá aqui. Carga hit. Eventualmente ela foi deixada em serviço só na guarda doméstica, né? Por prevenção. Vai que. Ela não viu muito serviço mesmo, assim, no campo de batalha. Ah, faltou falar do morteiro, né? Tinha um outro morteiro lá, o... Eu não sei se eu vou colocar na edição ou não. O morteiro ML de 3 polegadas, 3 polegadas da 76.2 milímetros, que ele foi baseado no Stokes. Esse era um morteiro a nível de batalhão, sabe? Usado a nível de batalhão. Já esse aqui, tu podia colocar até o nível tipo de seção, se tu precisasse. Ou se tivesse suficiente. E acho que aqui é isso aí, cara. É isso aí. Vamos agora para as granadas. Só me dê um segundinho pra eu ver se eu tô gravando mesmo, tá? Beleza, eu tô gravando. Vamos para as granadas. Vou tentar de novo fazer em ordem crescente, começando pela Mills Bomb. Era uma granada defensiva criada na Primeira Guerra Mundial, 1915. Eu acredito que ela deve ter uns 60 gramas de explosivo TNT, que é mais ou menos o padrão, sabe? O detonador dela é de 4 segundos. Antigamente era 7, e resolveram trocar todos os detonadores, porque 7 acharam muito longo, porque podia acontecer do inimigo conseguir fugir, ou até mesmo conseguir jogar a granada de volta. Então trocaram pro detonador de 4 segundos, né? Muito mais letal. E serviu a Grã-Bretanha até depois da Segunda Guerra Mundial, né? Como eu falei, se tá funcionando, pra que trocar? Aí depois, na ordem, no primeiro vídeo eu cometi um erro. Na ordem vem a número 75. Eu primeiro tô fazendo dos que tem aqui no jogo e depois eu vou fazer das que não tem aqui no jogo. A bomba Hawkins, ou mina Hawkins, ela era um explosivo de 1 libra, isso dá 450 gramas de TNT. E tu tinha duas funções para elas, né? Tu podia usar como uma carga de demolição ou com uma mina antitanque leve, né? Depende de como tu quisesse, de qual detonador tu fosse colocar ali, né? Tu podia colocar ele com um detonador acoplado a uma placa de pressão, né? Aqui no jogo, infelizmente, não tem como eu armar ela para vocês, mas enfim, saibam que ela era usada nessas duas funções. Deixa eu tomar só mais um gole de café. Tá. E ela veio para substituir duas outras granadas que eu vou entrar depois, né? Eu já vou falar agora, 73 e 74. Vocês vão ver, eu vou tratar bastante sobre essas duas granadas também. Infelizmente não tem no jogo. A próxima é a 76, SIP. SIP vem de Self-Igniting Phosphorus, né? Porque era uma granada de fósforo branco. Essa aqui também criada depois da evacuação de Dunkirk. E é exatamente o que vocês estão vendo. É uma garrafa de vidro. E dentro dela tem um composto de benzeno, água, um pedaço de borracha e fósforo branco. E a detonação dela é literalmente entrou em contato com ar, que nem a tipo 1 ali, mas era com não sei o que é composto tetraclorídrico, não esqueci agora. A tipo 1 Hildan. Essa aqui é com fósforo branco, ela é com ação do ar, né? Entrou em contato com ar, causa uma detonação desse composto. Então, aqui. Ela podia ser usada tanto como um artefato incendiário, né, para te queimar literalmente queimar o inimigo, usar como cortina de fumaça. E a borracha em si era para que quando a borracha se diluísse ali dentro, tu poderia usar como um artefato incendiário anti-veículo, porque ele se tornava pegajoso. Então ele grudava na superfície e a tampa vermelha quer dizer que a garrafa ela é frágil o suficiente para te arremessar ela e quebrar com arremesso, sabe? Já as tampas verdes, elas eram para ser usadas a partir de um lançador, um morteiro, sabe?
Mas essa questão do morteiro ficou em uso só pela guarda doméstica e no fim não, pro bem deles não tiveram que usar, né? Agora vamos para número 77. Essa aqui também foi criada em 1943 ali antes da invasão, ou melhor, antes da Operação Husky, né? A invasão da Itália. E essa aqui já é uma granada mais apropriada de fato para de fósforo branco, né? Para a mesma função da número 76. A número 77 ela tem um detonador de impacto. Então, quando tu tira essa tampa, tá aí. É assim que tu aciona o detonador dela e assim quando o detonador detectar uma mudança de movimento, né, drástico, ele se detona. Quais os bens de um detonador por impacto? É que se tu vai jogar a granada, por exemplo, se tu tá combatendo numa montanha, tu vai jogar a granada pro inimigo que tá acima de ti, é bem menos perigoso da granada rolar de volta e explodir em ti, né? Também, tipo, não tem basicamente como o inimigo pegar a granada e jogar de volta. No momento que ela cai no chão, ela vai detonar. Até mesmo se ela cair no chão e não detonar, depois que acionou, se tu pegar e mexer a granada muito forte, né, tu for fazer um arremesso de volta, ela pode detonar. Ela tem um micro delay, né, pra... Tipo, ela tem um primeiro estágio, porque é óbvio que ela não pode, tipo, se detonar quando tu estiver arremessando. Então ela tem, digamos assim, dois estágios, sabe, pra detonação. O primeiro estágio, ele é acionado quando tu arremessa. E o segundo estágio é quando tem aquele impacto. Enfim. E também pra te jogar, tipo, tem um inimigo num prédio, assim, numa casa de mais de um andar, alguma coisa assim. Tu vai jogar a granada pra cima, né, lá pra cima desse andar, pra dentro da janela, e tu erra a janela. E ela normalmente vai acabar explodindo na janela em si, não vai cair de volta no chão. Mas se tu estiver logo abaixo da janela é perigoso, né? Tem que estar um pouquinho longe da janela pra te poder fazer isso aí. E o lado ruim da detonação por impacto é que se tu tá, por exemplo, num local muito fechado, tu não pode, por exemplo, se estiver no mato ou num local literalmente fechado, assim, por exemplo, aqui, digamos que tem um inimigo, digamos que o inimigo é aquele cara ali. E o único ângulo que tu consegue chegar é até aqui no máximo. Na teoria, tu poderia jogar na parede e ela ia quicar e explodir mais perto do inimigo, né? Mas no caso, com a granada com detonação por impacto, o máximo que tu vai chegar é aqui. Entendeu? E isso aí pode ser que não seja letal o suficiente pro inimigo. Enfim, de tudo isso, eu acho que a próxima agora é a 68, não, 82, é a Gammon. Eu acho que eu tô na ordem certa ainda, tá. A Gammon também é um detonador por impacto, só que essa aqui ela foi desenvolvida a partir de 1943, ou melhor, foi a partir de 1943 também. E ela se difere por ser uma bolsa de tecido com um detonador ali, né? E nessa bolsa tu pode preencher com até 1 kg de TNT. Foi usado pela Guarda Doméstica e pelas tropas aeromóvel da Grã-Bretanha, sabe? Eles forneceram também para as tropas aeromóveis dos Estados Unidos, né? Eventualmente. Toda essa questão do Lend-Lease e tudo mais. Mas, enfim, é isso aí. Detonação por impacto. Só que dessa vez é uma granada anti-tanque, né? A granada é uma super granada ofensiva, digamos assim. E eu acho que das granadas que tem no jogo na Grã-Bretanha, era isso. Agora eu vou falar um pouquinho das que não tem no jogo, mas eu vou demonstrar igual. Eu vou usar a Gammon para falar da granada número 69, que ela era uma granada ofensiva com 90 gramas de TNT e ela era feita em plástico, né? E aí tu fica tipo, 90 gramas de TNT numa granada ofensiva? Sim, a intenção da número 69 era criar uma granada um pouco menos letal que a Mills Bomb, né? Óbvio que ainda fosse extremamente letal, só que não tanto quanto o raio de ação dela fosse um pouco menor que a da Mills Bomb. Aí surgiu a granada número 69. Ela tinha um detonador por impacto, né? Como eu já falei, lado bom, tu pode jogar ela de baixo pra cima, que é mais seguro. Só que se tu tá, por exemplo, num lugar confinado, ou tá no meio do mato também, né? Se tu tá no meio do mato, tu joga a granada e entre tu e o inimigo tem um galho, sabe? Tem uma árvore, tu acerta a árvore, é mais provável que tu acabe morrendo do que o inimigo, né? Mas também tinha essa granada número 69 aí. Aí a próxima seria a 73, eu acho. É a granada 73. A granada 73 também. Ela veio antes da Hawkins e da Gammon.
Ela veio depois ou melhor, ela veio antes da Gammon e da Hawkins e depois da evacuação de Dunkirk. Ela era uma granada parecida com essa aqui, essas granadas tradicional de fumaça, sabe? E ela tinha 1,5 kg de TNT dentro dela. E o detonador era por impacto. Era uma granada anti-tanque e ela não viu muito uso como uma granada em si, porque obviamente foi dito muito inseguro para ser usado como muito perigoso para ser usado como uma granada mesmo, porque tem 1,5 kg de TNT, sabe? E tu tem que arremessar com a mão. Então, claro, aqui eu tô jogando uma Gammon, ela tem 1 kg, a outra tem 1,5 kg e a Gammon tu ainda pode calibrar quanto tu quer usar. Aquela outra não, é 1,5 kg e é 1,5 kg. Então ela foi gradualmente sendo tirada de serviço, ou melhor, tendo sua forma de uso trocada. Ela começou a ser usada gradativamente como carga de demolição. Então tu só tirava o detonador por impacto dela e no lugar tu colocava outro tipo de detonador, sabe? Que viesse à tua conveniência. E depois nós temos uma granada bastão, que é uma bomba adesiva, né? A granada número 74. A, ela foi criada junto com a número 73 e ela... A função dela era tu abrir, era grudar na parede, né, do veículo e assim ter uma detonação, né? Porque quando tu tem tu tem espaço, tu tem ar entre a blindagem e a detonação, o dano que vai causar à blindagem e por consequência ao veículo é muito menor do que tu tendo um contato direto, sabe? O contato íntimo quando, sério, o nome certo é contato íntimo, tá? Do que tendo um contato íntimo para detonação. E essa granada ela acabou falhando porque ela não conseguia grudar de fato. Não era falta de cola. Eu até no primeiro vídeo botei ali. Tem uma foto do pessoal abrindo, né, o envelope, o invólucro da granada. E tu vê que tá pingando cola. Então falta de cola não era. Mas é porque os tanques normalmente estão sujos. Então se tu tem cola, barro e depois o metal, ele vai acabar pegando no barro, vai rolando, vai cair, vai detonar no chão, sabe? E não causar nenhum estrago ao inimigo. Até botei umas imagens de um vídeo de demonstração também dessa granada e tudo mais. E é isso aí. Era verdadeira bomba adesiva. Vou usar aqui a granada alemã mesmo para demonstrar, né? Claro, ela era muito mais forte que a detonação da granada alemã. Mas ela ainda assim não foi realmente tirada de serviço. Vários delas continuaram tipo de prontidão lá pra guarda, como é que é? A guarda doméstica. Muitos ainda continuaram sendo usadas no Pacífico e também fornecidos para o exército da França Livre. Ali em 1944, 45 e os franceses continuaram usando. E das granadas em si, cara, eu acho que era isso. E por incrível que pareça, depois eu fiz fui pesquisar a respeito. Ah, eu esqueci de uma arma. Eu me esqueci de uma arma. Sabia ter esquecido uma coisa. Esse que eu entrar agora. Eu fui dar uma pesquisada depois e não, eu até que acertei todas as granadas em ordem. Não faltou, tipo, nenhuma granada mesmo, sabe? Mas as minas não. As minas tem muito mais minas. E as 4 que eu conheço já tá mais que suficiente pra mim. Eu esqueci de uma arma, cara, que foi o Vickers Berthier. O Vickers Berthier foi usado só pela Índia no começo da guerra no Pacífico, né? E ela era bem parecida com a Bren esteticamente, mas ela era baseado no fuzil automático Berthier. O fuzil Mitrailleux Berthier Model 1922, acho que era esse o nome certo, sabe? Eu não sei falar 1922 em francês. Mas enfim, foi usado, esteticamente é muito parecido com o Berthier, foi usado pela Índia, mas era mais no começo ali da guerra no Pacífico mesmo. Também era no calibre 303 britânico, né?
Agora vamos para a mina anti-veículo. A mina principal, o que eles começaram a guerra, foi a mina Mark II anti-tanque de emprego geral, né? GS é General Service. Emprego geral. Ela tinha 1,5 kg de recheio de TNT. E como eu já falei, por que que existe mina anti-tanque e mina anti-pessoal? Porque às vezes tu literalmente tu quer destruir um blindado, tu não quer que nenhum bicho passe em cima, pise, ou qualquer pessoa passe em cima, pise e detona uma mina cheio de explosivo, e o veículo que não tá nem perto do raio de ação acaba sendo, não é afetado, sabe? É por isso que tem essas diferenças na pressão da detonação, né? Uma pessoa não tem peso suficiente, ou um bicho não tem peso suficiente para destruir uma mina anti-veículo, mas um tanque, um carro, uma coisa assim tem. Essa aqui é a função. E se tu quiser destruir, quer matar uma pessoa, destruir alguém, tu pode usar bem menos carga de TNT, e por isso existe a mina antipessoal. Aqui no jogo a gente só tem a Mark II, mas tinha a Mark I desse mesmo modelo, e a Mark I ela tinha um delay, sabe? Para acionamento, acho que devia ser o quê? Entre 2 e 4 segundos, assim, sabe? E a Mark II era uma versão um pouquinho mais simples. Afinal, tu tá em guerra, tu precisa fazer as coisas de um jeito mais rápido, mais eficiente. E a detonação dela era mais imediata, sabe? Se tu tem um mecanismo a menos dentro da tua mina, tu simplificou, então tu facilitou a produção e também o preço dela, né? Mas tá aqui. Mina antipessoal. Eu não vou pisar, porque se eu pisar eu vou acabar morrendo e aí vai crashar o jogo e tudo mais. Então, é isso aí. Foi usada a Mark I e a Mark II. E também tinha uma outra mina, que era a mina número 3, que não tem aqui no jogo. E segue o mesmo princípio. Eu vou tratar dos princípios das duas agora, juntos, né? Falando da Mark III. Quer dizer, a número 3, não era a Mark III. A número 3 ela foi criada pelo Corpo de Engenheiros Reais da Índia Britânica, né? E ela parecia uma granada mesmo, né? Pegar a Mills Bomb. Ela parecia uma Mills Bomb que tu enterrava. Ela tinha uma carguinha de pólvora embaixo dela. Quando acionava essa carga de pólvora, disparava a granada. Isso serve para a Mark II também, tá? Disparava a granada a mais ou menos 1 metro de altura. A altura desse barril de baixo aqui, assim, né? E ela detonava a essa altura aí. As duas funcionavam assim. Se eu não me engano, eu não lembro quanto que é a carga TNT da Mark II e Mark I, mas a mina número 3, né, que viu ação só no Sudeste Asiático, ali na campanha do Sudeste Asiático e Pacífico, ela tinha 100 gramas de explosivo de TNT. Era uma mina defensiva, digamos assim, sabe? Usava o princípio defensivo da granada, que é aquela explosão com fragmentação. E eu acho que... falta as facas, né? Tinha a Farbands... Pega. Opa, peguei errado. Calma aí. Aqui. Farbands Sykes. Eu não sei como é que se pronuncia. Mas essa é uma fabricante de facas, na real, né? E essa versão aqui era das tropas aeromóvel em si. Outra baioneta que os britânicos usavam era a baioneta número 4, que veio no Linfield, né? Mas esse aqui não tem como tu usar na mão. Ou melhor, de maneira apropriada. Usar na mão como uma faca mesmo, assim, para combate. E também ela é uma baioneta espeto, né? Não é uma baioneta... Não é uma faca baioneta. E a outra era a baioneta da patente 07, ou P07, como quiser chamar. Na verdade, se eu fizer isso aqui, calma aí. Eu sei que ela não tem ali, mas eu sei que dá pra spawnar ela dessa maneira aqui, ó. Tá aí. A faca baioneta da patente 007, ou patente 1907.
que era lá desde os Layfield mais antigos. E outra coisa que eu lembrei agora, ainda bem que eu coloquei aqui, uma outra arma que eu não tratei. Eu falei da Vickers Berthier e agora tem a metralhadora Vickers em si, mas aqui no jogo não tem, né? Eu já vou construir ele aqui. Tá aí. Eu sempre tenho que esquecer alguma coisa, né? No vídeo passado eu lembrei e não sabia sobre a Vickers Berthier e agora sobre a Vickers tradicional. Agora eu acabei esquecendo, né? E aqui no jogo não tem como eu spawnar nesse modo que eu tô, não tem como spawnar a verdadeira Vickers. Então eu vou usar a Browning 1917, que o princípio é bem parecido, sabe? Tá aí, eu já tratei sobre a Browning 1917. É uma metralha... um serviço britânico, né? Ela era no calibre 303. Vinha desde lá da Maxim, né? A metralhadora Maxim. E tinha esse tanque d'água pro resfriamento. Aqui tá o resto do tanque, né? A bomba d'água. Pro resfriamento do cano enquanto tu dispara. Foi usado tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial também era usado em veículos e por infantaria também, né? Ah, tá aí. Foi só fazer a recarga pra questão de demonstração mesmo que não seja a arma. E tá na mão. Gurizada, outra coisa que eu tenho que falar é que muito provavelmente esse vídeo aqui vai ser o último ou um dos últimos que eu vou poder postar. Eu ainda tenho um plano para fazer sobre a Grécia, mas agora essa próxima semana, a partir dessa próxima semana, né, segunda-feira, na verdade a partir de hoje, né, que eu tô gravando no domingo, se eu conseguir postar um vídeo por semana sobre qualquer assunto, seja sobre arma, seja sobre o jogo em si, PostScript, né, gameplay de PostScript, um GTA, se eu conseguir uma vez por semana vai ser muito, sabe? Então, não esperem que esse canal progrida muito mais que isso. Era só uma coisa para eu me entreter enquanto eu estava afastado do trabalho. E aí eu vou voltar a trabalhar agora a partir dessa semana, né? Não sei também se eu vou conseguir editar esse vídeo ainda hoje, no dia do domingo, que normalmente nos fins de semana eu reservo ele inteiro pra minha mulher. Mas é isso aí. Ah, outras coisas. Queria, né? Eu queria muito, além da Grécia, fazer, por exemplo, sobre a Polônia, Romênia, Finlândia, Itália, Hungria, sabe, na Segunda Guerra Mundial. Mas aqui o que eu tenho, o jeito que eu achei de fazer e demonstrar alguma coisa foi aqui no PostScriptum e a gente não tem nada disso aqui no jogo, sabe? Então eu realmente vou ter que ficar devendo esse tipo de conteúdo para vocês. Mas saibam que sim, seria minha intenção, se fosse possível, eu faria tudo isso aí. Eu não vou fazer, e já vou deixando claro, não vou fazer sobre Alemanha, Estados Unidos nem Rússia. Porque isso aí já tem mais que suficiente no YouTube. E especialmente agora, cheio de IA e essas coisas assim, então tem todo esse AI slap que o pessoal chama. Se eu fizesse vídeo, nunca ia pegar view. Na verdade, os poucos, eu me admiro que tenha algum view esses meus vídeos, porque eu fico, realmente existe alguém que quer saber sobre essas armas desses países, né? Mas, ainda mais com esses AI slop aí, e desde o começo a intenção era mostrar, fazer tipo uma apresentação mais focado pro público brasileiro, porque no YouTube brasileiro já não existe, né? O que tu vai ter é sempre esse negócio de IA que o cara vai falar. Se fosse um vídeo qualquer, de qualquer um, o cara ia falar, os britânicos usaram Lee-Enfield. Pum. Aí ele ia botar uma fotinho do Lee-Enfield ali, às vezes colocar umas fotinhas de IA junto no meio, e só ia falar isso aí, foi o principal arma do Império Britânico. Aí depois vai falar sobre a metralhadora. A Sten. Ele não ia. Eu e o diabo. Ele não ia tratar sobre cada uma das versões da Sten, que nem eu tava falando aqui no vídeo. Não ia tratar sobre. Eu sei que ia ficar totalmente incompleto, né? É por isso que eu resolvi fazer esses vídeos também. Mas enfim. Voltando ao assunto. Por isso que eu não vou fazer sobre nem Alemanha, Estados Unidos, nem Rússia, né? Porque isso aí é a única coisa. Se tu vai procurar alguma coisa genérica de Segunda Guerra Mundial, é só isso que vai cair. É dia D, né? Omaha, Stalingrado, Batalha de Berlim,
ou Okinawa e Yojima. Então, realmente não tem pra que eu querer fazer isso aí, porque ia ser literalmente conteúdo que ia ser só perda de tempo, né? Mas vai que eu mude, vai que eu mude minha cabeça. Mas por enquanto eu realmente não pretendo fazer mesmo, sabe? Enfim, muito obrigado por terem assistido, né? Sabe-se lá Deus quando eu vou conseguir postar esse vídeo. E é isso aí.